Eu creio que a palavra de Deus já foi pregada de uma forma diferente hoje. Ela vem de uma forma prática. Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos falar de muitas coisas, mas se nós falamos das coisas e não vivemos, tudo fica muito vago e não alcança os objetivos e o propósito de Deus. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem muito bem Deus como Pai, porque todos nascemos dEle, somos filhos dEle, é isso que a palavra de Deus diz. E a todos quantos creram, a estes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. E é natural que se nascemos dele, o conhecemos como Deus. E há uma coisa muito particular a respeito de ser filho. Porque o pai, ele ama o seu filho. O pai corrige seu filho. O pai disciplina o filho. Então há muitas coisas que às vezes o pai precisa dizer não. Ele precisa cortar. Mas um pai que disciplina porque ama. E quando ele tira, é porque ele ama. E quando ele acrescenta, é porque ele ama. Então nós temos esse relacionamento vivo com ele. E isso é muito bom. Nós conhecemos também a Deus como amigo. É aquele amigo mais achegado do que o irmão. E é interessante porque Jesus se apresenta como amigo. Porque há coisas que nós não contamos ao papai e à mamãe, mas contamos ao amigo. Então esse relacionamento com Jesus é esse relacionamento da gente abrir o nosso coração, confessar coisas para Ele, ouvir coisas dEle. E é muito importante esse relacionamento. Mas há também uma terceira dimensão, que essa não é muito conhecida por todos. É Deus como juiz. Como juiz. Porque mesmo Ele sendo pai e sendo o melhor amigo, Ele também é juiz. E aqui é onde a minha palavra vem a vocês hoje. E eu espero que essa palavra seja bem entendida por vocês. A palavra do Senhor nos diz que nós temos um acusador, e o nosso acusador é Satanás. Ele nos acusa de dia e de noite. Ele nos acusa perante o Pai, perante o juiz. Por isso que é muito importante o ministério do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós não sejamos tragados, devorados pelas acusações que Satanás coloca diante de Deus. E por causa destas coisas, muitas vezes nós temos que passar por dificuldades na nossa vida. Por quê? Porque quando nós temos um Deus que é juiz, nós temos um Deus que é justo. E a palavra de Deus nos diz que toda alma que pecar, esta morrerá. Sofrerá angústia e tribulação. Nós estamos vivendo num mundo onde as coisas estão mudando de formas rápidas. Eu estou aqui vendo famílias, eu estou vendo aqui meninos, estou vendo adolescentes, senhoras, senhores, que não planejaram uma viagem, mas ela veio acontecer por causa das circunstâncias, não por causa deles,
não por causa dos outros habitantes, mas por causa de situações políticas, por causa de situações econômicas. A Bíblia diz que a raiz de todo mal reside no dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós temos visto como isso tem sido real no mundo de hoje. O que poderia acontecer com outras nações está acontecendo também. Nós estamos inseridos num cenário hoje de extrema importância. Nós não podemos simplesmente cruzar nossos braços, porque se nós não entendermos o que nós somos, nós vamos fazer as coisas erradas perante o céu. Nós vamos fazer coisas erradas e o nosso acusador terá lugar para nos acusar. E é necessário que a igreja entenda aonde ela está, porque se existe divisão política nessa nação, temos que ser sal e luz nesse momento. E nós não podemos cair na tentação do inimigo para podermos estar defendendo nossas próprias filosofias e as nossas próprias ideologias. Eu quero dizer para vocês que o futuro desta nação não depende das urnas de voto. Eu quero dizer para vocês que o futuro dessa nação não depende do que você ou outros pensam a respeito das ideologias que estão sendo pregadas nessa nação hoje. O futuro dessa nação reside na igreja, que ora e que pede ao Deus que faz. Escutem, não existe ninguém que emerge ao poder e ninguém que sai de um poder, se não for pela mão potentosa de nosso Pai Celestial. A Bíblia diz que toda hierarquia, todos os governos que existem na face da terra, foi criado por Deus e foi instituído por Deus. Então não pense você que você vai fazer alguma coisa para mudar alguma coisa, mas pense você que o nosso Deus escuta as orações dos justos e age segundo as orações dos justos. Um dia, uma pessoa veio e disse assim: pastor, ele era bugrino, é um moço inteligente, e ele vem para mim e diz assim: pastor, nosso time só com muita oração. Eu disse: então ele já caiu para a terceira, porque eu não vou orar para o meu time ser campeão, ou muito menos para o meu time ficar na segunda divisão, que já é ruim. Por quê? Porque eu digo: moço, pensa comigo, se eu orasse a Deus agora e o outro ora para que a Ponte seja o time que vai ficar na segunda divisão, vai subir para a primeira. Imagine que sacrifício, irmãos. Agora eu pergunto para você, como Deus vai fazer no jogo do futebol? Nós temos alguns orando para o Guarani ganhar, outros orando para a Ponte Preta ganhar. E o que Deus vai fazer? Escute aonde eu quero levar vocês hoje. O que Deus vai fazer com essa nação quando pastores estão orando por um lado e pastores orando por outro lado? Crentes orando por um lado e outros orando por outro lado. O pior, crentes que estão se dividindo e odiando um ao outro. Isso é desobediência ao Pai Celestial. E o juiz dos juízes está vendo o que nós estamos fazendo aqui embaixo. Escutem, há coisas mais lindas e poderosas que nós podemos fazer agora. E eu vou lhes ler um texto aqui hoje para dizer que se há salvação para essa nação e que se há alguma coisa que nós podemos extrair de tudo que nós estamos vivendo, é a obediência da igreja.
É a nossa unidade que vai trazer a solidez para essa nação, porque eu digo para vocês que o maior interessado nessa nação é o próprio Deus. Ele quer que essa nação seja abençoada, Ele quer que essa nação se arrependa da sua idolatria, Ele quer que essa nação reconheça que é pecadora e que precisa da sua graça. Nós temos aqui um tempo bem delicado. E a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 10, versículos 4 em diante, dizendo o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Meus irmãos, eu tenho observado como muitas vezes os próprios irmãos estão se dirigindo uns aos outros nas redes sociais. Em defesa de quê? Quais são os teus valores de vida? Por que nossos sentimentos estão acima da nossa fé? Por que nós estamos deixando que os nossos sangues fiquem esquentados com alguma coisa que você e eu sabemos, porque sabemos que só Deus pode controlar? As nossas armas não são carnais. Então é momento, igreja, de nós estarmos unidos. É momento, igreja, de nós estarmos nos policiando, não agredindo uns aos outros com palavras fortes, com palavras que danificam. Nós temos que nos unir a nossa fé e orar para que a vontade de Deus prevaleça para essa nação. Escute, Deus não quer que você seja uma pessoa que vai defendê-lo. Deus quer que você seja fiel a Ele e permita que Ele use você para a glória dEle. E quando nós vamos ser usados por Deus, nós o seremos se estivermos vivendo uma vida íntima com Ele. As nossas armas não são carnais. Eu quero dizer para vocês que existem forças além daquelas que nós podemos ver, que estão em operação agora mesmo. E estas forças, você e eu não lutamos. Quem luta contra essas forças são os anjos de Deus. E os anjos de Deus lutam com estas forças e esses principados segundo a obediência de vocês. E se nós somos chamados por Deus para amar um ao outro, por que estamos deixando que ideologias nos façam odiar uns aos outros? Sim, poderosas em Deus, diga poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Sabe, meus amados irmãos, nunca houve um tempo tão necessário para que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja sábia, e um tempo tão necessário para que você entenda uma coisa: o que está em jogo aqui não é apenas o futuro dessa nação. O que está em jogo aqui, meus queridos irmãos, é a santidade do Senhor. Nós temos que olhar e ver o que é que estamos sendo ameaçados como povo de Deus. Por quê? Porque hoje, pela misericórdia do Senhor, nós somos uma nação livre, nós somos uma nação abençoada. Nós sabemos que existe o espírito da iniquidade que está invadindo o mundo. Nós sabemos também por profecias bíblicas que no determinado tempo vai haver sim um domínio mundial, porque está na palavra de Deus, e nós não podemos orar contra a palavra de Deus. Nós não podemos ir contra os desígnios de Deus e contra o que é profetizado na palavra dEle, mas pelo que nós entendemos, somos chamados por Deus para ser sal, somos chamados por Deus para ser luz, somos chamados por Deus para defender alguma coisa que é
pura, viva, e nós defendemos tudo aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Meus queridos irmãos, há valores da nossa vida que não podemos vender, não podemos trocar e nós não podemos negar. Porque o que está escrito na palavra de Deus deve ser vivido por cada um de vocês, porque nós somos a luz do que a verdade de Deus diz. E quando eu estava olhando essa moça, essa lourinha aqui, que eu não sei o nome dela, quando eu estava vendo essa menina aqui, e ela levantava os seus braços e louvava ao Senhor Deus Todo-Poderoso, eu vi a misericórdia de Deus. Deus não tem fronteiras, Deus não tem fronteiras, Deus não tem limites. O mesmo Deus que salvou os ucranianos é o Deus que nos salvou. O mesmo Deus que salvou o Brasil, que salvou os brasileiros, salvou os ucranianos, salva os russos, salva o japonês, salva o chinês. Nós não somos deste mundo, somos da pátria celestial, e nós temos uma defesa, e nós somos embaixadores de Deus nesta terra, para defender os valores que Deus tem colocado nesta palavra. Mas sabemos que existem principados, e as fortalezas são criadas nas mentes das pessoas. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu tenho visto, e vocês também têm assistido, vídeos onde a palavra de Deus está sendo escarnecida, onde abertamente está se dizendo que família não deve ser mais preservado, onde está se dizendo que nós não devemos estar preocupados com uma ideologia de gênero. Esses valores que estão na palavra de Deus, estão em mim, estão em você. Você é testemunha dessa verdade. E tudo aquilo que se levantar contra a verdade de Deus, você está posto perante os céus para ser testemunha vivo disto. A família é projeto de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus disse: cresçam, multipliquem-se e encham essa terra da minha glória. Então nós estamos vivendo um tempo onde esses padrões de valores estão sendo ameaçados. Nós não estamos aqui defendendo política, nós aqui estamos defendendo os valores da palavra de Deus. Mas isso também não abre um parêntese para um irmão chamar outro de qualquer coisa que seja, porque ele tem uma preferência política. Eu digo para vocês que se nós começarmos a orar aqui, independente do que você crê politicamente, Deus vai responder com suas orações. Ele vai colocar em você um amor profundo por todos, porque o amor vence todas as coisas. Ele diz assim: toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência. Escutem, queridos, uma vez completa a vossa obediência. Os ouvidos de Deus estão inclinados para quem? Para a direita? Para a esquerda? Não, não é isso que a palavra de Deus diz. Os ouvidos de Deus estão inclinados para o justo. Ele ouve as orações dos justos. E sim, esse é o tempo da igreja. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra principados e potestades, amados.
contra forças espirituais que se manifestam em vidas. Nosso momento agora é de unidade, é de oração. Nós temos convocado a igreja para orar. Todos os dias nós oramos de 5 às 6 da manhã. Agora todos os dias tem pessoas orando de 18 horas às 19 horas. Porque nós entendemos a luta espiritual que nós vivemos nesse momento. Faz melhor o cristão de hoje, independente de seu partido político ou independente do seu pensamento político, que você se quebrante e venha orar às 18 horas, ao invés de ficar mandando coisas um para o outro. Venham orar, porque a nossa nação precisa de oração. Nós estamos precisando de agora um suporte espiritual. Nós temos que entrar na brecha. Nós somos aqueles que entram na brecha por qualquer coisa. Nós somos aqueles que Deus nos chamou para interceder por essa nação. E nós não podemos interceder na profundidade que Deus deseja, se não for na obediência à sua palavra. Eu tenho que amar meu irmão, eu tenho que estar com ele, eu tenho que ser bênção para ele e ele ser bênção para mim. Nós não vamos permitir que qualquer coisa quebre o poder de Deus na nossa vida, porque se Satanás dividir vocês, ele arrebenta com esse país. É tempo da igreja ter sabedoria, e é tempo da igreja ter maturidade. Seja sábio, queridos, e saiba que essa nação está dividida em 2 momentos. E nós temos que entender que agora é o momento da gente poder fazer alguma coisa por essa nação. A oração é essencial. E eu louvo a Deus pelos vídeos que eu tenho visto. Igrejas estão se levantando por todo esse Brasil e orando e buscando o Senhor e dizendo: Senhor, faz a tua vontade. Senhor Deus, protege nossa nação. Senhor, põe tua mão de poder. Está escrito: aonde o justo domina, aonde o justo governa, aí há prosperidade, aí há alegria, aí há uma nação feliz. Deus vai ouvir sua oração, sim, senhores. Deus vai ouvir a oração da igreja e vai dar um governo segundo o coração dele para esse país. Eu digo para vocês, queridos, se nós ficarmos nesse lugar, como muitos têm ficado, depois da eleição, metade da igreja vai estar chorando e a outra vai estar celebrando. Mas quem está celebrando, celebrará o quê? Nossas escolas sendo fechadas? Nossa liberdade cristã ser tirada? A palavra de Deus ser banida das nossas casas? Os nossos valores serem tirados de nós? Ou nós celebraremos um país que continuará com liberdade, podendo ter essa igreja cheia como ela está, louvado seja o nome do Senhor. E nós dizemos uns aos outros: Deus fez a sua vontade, sem estar olhando um para o outro, sem estar com raiva um do outro. Porque eu lhes digo, no dia 30, Deus fará a sua vontade nessa nação. Levantem-se, quantos principados forem, todos vão cair, se a igreja de Jesus Cristo estiver unida. Se você ofendeu algum irmão, se você está em família e sua família dividiu-se por ideologia, saiba você que existe uma coisa maior do que isto. Saiba você que existe o amor de Deus e que você não pode deixar de honrar seu pai, sua mãe, honrar seus irmãos, amar sua família.
Meus irmãos em Cristo, não é momento da igreja fazer isso, e eu digo para vocês, a igreja não ficará muito tempo mais aqui. Ela vai ser arrebatada. E nós vamos nos encontrar no céu. Então, se temos alguma coisa hoje aqui de bom, é orarmos uns pelos outros, perdoar uns aos outros, porque isso é obediente ao Senhor, e não deixar que qualquer coisa venha nos dividir. Qualquer coisa venha nos dividir. E eu queria que vocês entendessem que a sabedoria do alto está em operação. Porque se você falar para um lado, eles têm a ideologia deles. Se você falar do outro lado, você vai ter as ideologias deles. Então, para onde eu vou, pastor? Para onde eu vou? Vá para o lugar onde você sabe que os valores de Deus podem ser preservados. Alguém já disse, não, a igreja, o Estado é laico. Não existe mistura entre Estado e igreja. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem é cidadão brasileiro aqui? Aleluia. Então você é Estado. Quem é crente no Senhor Jesus Cristo aqui? Então você é cidadão do céu. Agora como é que você vai se dividir? Não. Igreja e Estado, eles não se misturam como entidade, mas se mistura na nossa cidadania. Então eu vou lá votar, mas eu vou votar ali por valores que estão em linha com a palavra de Deus. Eu vou votar por coisas que eu sei que são importantes diante do meu Deus. E como cidadão eu vou ali. Eu vou fazer isso em nome de Jesus. Por isso, queridos, que eu digo que esse momento é o momento de nós orarmos muito a Deus, para que Deus nos dê sabedoria. E não vamos cair na estratégia do inimigo, de ficarmos divididos, falando coisas pelas redes sociais, dizendo de um e falando do outro. Escute, nós não sabemos o que está por trás de todas essas maquinações aí. Você e eu não sabemos. Pode ter certeza. Nós não sabemos uma fração do que está acontecendo ali. O nosso Deus sabe. E se a igreja orar, e se a igreja amar, quero dizer para vocês, Deus vai quebrar todo o principado, Deus vai quebrar todo o poder das trevas nessa nação, Deus vai fazer com que essa nação seja abençoada. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, e se eu tenho um povo aqui que crê nisso, diga aleluia. Independente do que seja, o Brasil é de Jesus. Aleluia. O mais importante nessa palavra que eu quero que vocês entendam hoje é esta: nossa submissão ao Senhor Deus, o nosso amor a Deus acima de todas as coisas, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. A pior coisa que nós fazemos nesse momento é nos dividirmos. Uma casa dividida não se sustenta. Vamos nos unir na palavra. Vamos achar nossa convergência em Cristo. Vamos achar nossa convergência naquilo que nós não aprovamos e nem fazemos. Porque se eu não faço alguma coisa e aprovo que outro faça, isso é errado aos olhos de Deus. Quantos creem que você hoje tem condições de fazer uma boa análise de tudo que está sendo proposto aí fora? Levante a mão. Então peça a Deus sabedoria.
Peça a Deus sabedoria. E vejam as propostas. Vejam, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, olhem as propostas que estão sendo colocadas nesta nação. Veja as coisas que estão acontecendo e que já aconteceram debaixo dos nossos olhos. Não é tempo de nós deixarmos nossa posição como igreja. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja levantar suas mãos para o alto. É tempo de homens andarem pelas ruas e dizer: Pai, nós oramos por essa nação. Impede a ação de Satanás. Porque eu vou lhes dizer uma coisa: se nós não tivermos cuidado, Satanás terá vitória nessa nação. Nós temos que nos levantar como um só corpo, um só varão nessa nação toda. Vamos deixar nossas ideologias e vamos abraçar a palavra, a verdade de Deus, e vamos ser igreja nesse tempo tão difícil que nossa nação vive nesse momento. Que o Senhor lhes dê sabedoria e que o Senhor possa direcionar você ao lugar que você precisa ocupar. Mas eu lhes digo hoje, desse púlpito, o que você aprovar e o que você depositar na urna vai ser o destino dos seus filhos, vai ser o destino dessa nação. Porque este é o momento de nós nos definirmos. E eu espero em Deus que esta igreja se defina pela palavra, pelos valores dessa palavra, para que nós possamos ter nesta nação uma nação abençoada por Deus. Que Deus nos una, que Deus nos dê sabedoria, e que nós possamos viver uma vida santificada para Ele. Igreja, venham orar. Igreja, esteja orando, para que a nossa nação seja uma nação abençoada por Deus. E assim, eu encerro a minha palavra, dizendo: o futuro desta nação pertence à sua obediência, ao que você aprova e o que você desaprova na palavra de Deus. Deus será fiel e Deus tem o controle de todas as coisas. Eu queria orar pela nossa nação agora. Eu queria que Deus fizesse uma obra muito linda, mas eu peço a você, em nome de Jesus, vocês que porventura tenham famílias que estão divididas, você que tem amigo que se dividiu, você que está em antagonismo um com o outro dentro da igreja, que vocês entendessem a minha palavra hoje. O mais importante agora é nossa unidade, nossa união, porque Deus haverá de fazer o quê? A Bíblia diz: levando todo pensamento à obediência de Cristo. E eu posso lhe dizer, sem errar, que se o pecado está tomando a mente dessas pessoas que estão lutando para que o nosso país seja invadido por coisas que ofendem o nosso Deus, pode ter certeza que a graça do Senhor Jesus Cristo abundará muito mais e vai fazer diferença se a igreja orar. A pessoa pode estar lá botando, Deus vai tocar na mente dela, Deus vai fazer com que essa pessoa possa entender o momento, e pode ter certeza, Deus faz isso. Por isso que eu digo, igreja, amar, estar unido e vivendo a palavra é o que essa nação precisa hoje dos evangélicos e da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa divisão tem que cair por terra, porque esta é a maior arma do inimigo para que Deus não silencie a boca dos arrogantes, porque a boca de um arrogante se silencia com obediência.
E se nós estamos em litígio um com o outro, seja por qualquer ideologia que for, nós estamos fora da vontade de Deus. Vamos estar unidos, vamos pedir perdão um para o outro, e vamos simplesmente dizer: Pai, seja feita a tua vontade nesse lugar. Pai, manda os teus anjos, intervém, não permita que estas coisas que são desagradáveis a ti entrem nessa nação. E veja os resultados de dia 30. Se essa nação não será abençoada pelo Pai Celestial, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça prosperar, e que esta igreja esteja viva, e esteja orando, e esteja como um verdadeiro atalaia diante de Deus. E vamos, irmãos, lutar pelos valores da palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês.